Então, o nosso curso é sobre a mesa radiônica para ambientes, da minha criação. Ela é uma irmã da mesa azul, como se fosse uma irmã. É a mesma mesa azul que você conhece, só que agora direcionada para ambientes, com ferramentas de ambientes e com egrégoras de ambientes, tá? Então, quem é já operador da mesa azul vai sentir muita facilidade em trabalhar com essa mesa. Para a gente trabalhar com a mesa azul, normalmente nós nos conectamos com a divina presença do nosso interagente, certo? Para trabalhar com a mesa de ambientes, o nosso interagente ele é um pouquinho diferente dos seres humanos, né? É uma casa, é um ambiente, enfim, é uma coisa de concreto que está na mesma dimensão que a gente, porém tem um nível de consciência diferente do nosso, né? Não é um ser pensante, é um ser que sofre influência do meio, sofre influência dos próprios humanos, dos moradores, mas ela também tem a consciência, assim como qualquer coisa que existe no mundo tem a sua própria consciência, né? Então, o nosso interagente agora, ele não é mais uma pessoa, né? E sim uma casa, uma estrutura de cimento, de tijolos, enfim, plástico e todos os elementos. E nós vamos olhar agora quais são as doenças da casa, quais são as coisas que acometem as casas, porque quando a gente trabalha com o ser humano, a gente já sabe, né? Ou é o emocional, ou é o mental, ou é o físico, ou é o espiritual, e nós ficamos buscando com as terapias, dentro dessa gama, quais são as causas das mazelas das pessoas. E aqui a história se repete, estamos novamente aqui com outro tipo de interagente, que tem outros tipos de problemas. Então, agora nós vamos olhar toda a casa com esse olhar como se fosse aquele olhar terapêutico, né? Ali em cima do ambiente. Então, eu vou começar aqui falando sobre as técnicas que já trabalham com ambientes, tá? Inclusive, foi o conhecimento dessas técnicas que fez com que eu criasse a mesa radiônica para ambientes. Porque se nós temos tantas técnicas holísticas voltadas para o ser humano e foi feita uma mesa radiônica e funciona muito bem, por que não também fazer para ambientes, né? Então, o contexto aqui não é entrar num curso de Feng Shui, num curso de domoterapia, num curso de geobiologia, longe disso, e sim trazer um conhecimento básico para quem vai operar uma mesa radiônica para ambientes, né? Se você vai operar uma mesa, pelo menos você tem que saber o que você está tratando, quais são as coisas que estão acontecendo, quais são as mazelas, né, que uma casa pode sofrer, quais são as doenças. Então, a gente vai andar por esse mundo para conhecer um pouco mais do nosso cliente. Caso você queira se aprofundar, então aqui tem bastante material no grupo para leitura, para que não te obrigue a fazer um novo curso. Quem quer realmente saber sobre aquilo, tem muito boas leituras que te dão uma visão muito ampla, tá? E no grupo, esse material todo será... Vocês já estão no grupo da Mesa Verde, lá no grupo da Mesa Verde, para ambientes, tem muito material que vale a pena baixar, imprimir, e material realmente de leitura, de estudo mesmo, caso queira se aprofundar um pouco mais nesses conceitos que eu vou apresentar aqui, tá bom? Então, na linha de domoterapia, a domoterapia quer dizer terapia para ambientes, ou terapia para casas, como o próprio nome diz. Algumas técnicas já trabalham nessa linha, né? E uma delas é a radiestesia. Então, a radiestesia é uma ciência, né, que utiliza o pêndulo ou instrumentos radiestésicos para mensurar a energia dos locais e das coisas. Então, é uma técnica que nós utilizamos para fazer prospecção de ambientes, para fazer mensuração da energia da casa. Então, dentro da radiestesia já existe um braço ligado para ambientes, para fazer análise.
A radiônica, representada pelo gráfico de Luxor aqui do lado, ela tem a ver com a técnica radiônica mesmo, que usa esses gráficos que são inseridos dentro do ambiente, de acordo com o local. Por exemplo, no banheiro ou onde tem encanamentos, caixas de esgotos, esse símbolo aí do lado é utilizado muito, ele chama-se Triluxor, porque ele isola a energia negativa emitida desses locais. Então, a radiestesia e a radiônica são técnicas que já têm um braço direcionado para terapia de ambientes, tá bom? Outra técnica também que trabalha na linha de ambientes é a própria apometria. Na área da apometria existe também toda uma equipe espiritual que é direcionada exatamente para trabalhar com ambientes, que são os elementais, que são os devas. Então, na linha assim, espiritualista tem muita coisa trabalhando também a nível de limpeza energética, limpeza de ambientes, envio de obsessores, de espíritos desencarnados dos ambientes, enfim. Essa parte, com esse tipo de problema, é esse tipo de técnica que já trabalha com isso. Uma outra técnica utilizada também que eu conheço é a Geocron. A Geocron é uma técnica criada pela Marta Povo, tá? Inclusive eu coloquei o site aí para vocês saberem um pouquinho mais sobre o Geocron. Ela tem livros editados, já publicados a respeito. Tem material também disponível na internet, onde ela aplica nos ambientes uma forma e uma cor. É exatamente como vocês estão vendo, é um slide, não sei nem se as pessoas mais novas conhecem isso, é um slide onde você faz uma projeção como se fosse um flash de luz e imprime aquela forma e aquela cor na parede, como se fosse uma foto, tá? E dá para se programar cristais também, é bem interessante, é uma técnica que é bastante utilizada. Hoje em dia ela está usando aquelas formas que parece que são feitas de uma espécie de gelatina que cola no vidro, uma coisa muito usada para decoração de vidros. Parece uma geleinha com número, com bolinhas que você coloca no vidro para decorar. Fácil de pôr, de tirar, não precisa de cola, nada disso. Parece uma gelatina mesmo. Então a Geocron, ela também utiliza essas formas, só que elas têm um corte perfeito, um tamanho perfeito, toda uma transparência, enfim, já são específicos para esse tipo de coisa. E eles normalmente são colocados nas janelas que recebem a luz do sol. Então vem a luz do sol e a luz do sol cria reflete, né, de uma certa forma, aquela imagem para dentro do ambiente, imprimindo aquele arquétipo nas paredes. É muito legal. Vamos ver. A outra técnica que trabalha com domoterapia, que é uma técnica que também já trabalha com ambientes, é a geobiologia. A geobiologia é uma técnica que ela analisa a casa de acordo com o ambiente onde ela está. Como que é esse clima, o terreno, para que lado está voltado as janelas dos quartos, se é para o sol nascente, para o sol poente, o que é melhor para a saúde, estuda sobre as linhas Hartmann, sobre as linhas Curry, como que a emissão de uma energia negativa ou de uma energia forte, telúrica, provinda da Terra, afeta a relação do ser humano, né? Afeta a saúde do ser humano, como é que isso pode causar doenças. Então é uma ciência muito séria, ela já tem um pouco mais de credibilidade, porque trabalha somente com atuações locais, muito pouco se usa de radiestesia ou de magia, tá? Ele vai mais para o lado mesmo do físico. Por exemplo, se nós estamos sob influência de uma energia telúrica,
a geobiologia acredita que não vai resolver você colocar um gráfico. Ela acredita que você tem que ir lá e isolar a cama com material que faz o isolamento, com cortiça mesmo, com uma esteira de palha. Ela ensina que, por exemplo, nos cruzamentos de Hartmann, de Corre, dessas redes eletromagnéticas da Terra, não adianta você ficar em cima do local. O certo é você sair. A radiônica já fala não, que nós podemos fazer outra intervenção. Enfim, cada um tem um ponto de vista. A geobiologia, o ponto de vista dela é muito físico mesmo, tá? Vamos ver, a outra técnica que também trabalha com ambientes, representado pelos peixinhos aí, é a técnica do Feng Shui, e o Feng Shui chapéu preto. Então, dentro das escolas de Feng Shui, a gente pode até fazer uma analogia. Seria mais ou menos assim. A geobiologia é uma técnica que cuida da parte física da casa, né? Das paredes, do teto, do chão, das janelas, enfim, da terra, do sol, do vento, da chuva, dos insetos, das radiações eletromagnéticas, enfim. A geobiologia usa isso, ela usa a parte como se fosse um médico da casa, tá? O Feng Shui é como se fosse um terapeuta, né? Ele vai trazendo ali para o lado da autoestima, da beleza, do bem-estar. Parece que seria como se fosse cuida da parte emocional da casa. A apometria é uma área que a gente poderia dizer que cuida da parte espiritual da casa. E a geocron, poderíamos dizer a parte sutil, né? Poderíamos dizer que aquela parte mais sutil, aquela alma da casa, alguma coisa assim. Enfim, então nós chegamos aqui nas escolas de Feng Shui, né? Então é como se fosse cada técnica direcionada para um campo da casa. E chegamos na técnica Feng Shui. A técnica Feng Shui, ela tem muitas linhas, ao contrário das outras que vão mais ou menos no mesmo caminho. As escolas de Feng Shui são muito antigas e a origem delas, todas elas são no Oriente, né? Então, quer dizer, todas as técnicas de Feng Shui foram levadas para o mundo e cada vez que ela é levada por uma parte do mundo ou cada vez que ela é difundida por um mestre, ela traz algumas alterações e por isso que as técnicas vão se tornando em braços, ramificando, né? Então, entendendo um pouquinho sobre as escolas de Feng Shui. A escola de Feng Shui chapéu preto, representado pelos dois peixinhos aí, o peixe vermelho e o peixe preto, é uma escola de Feng Shui que trabalha com magia. Ela acredita que tudo que a gente coloca ali com uma intenção e faça um ritual, que aquilo vai harmonizar aquele ambiente ou aquele setor. Okay? Existem algumas regras para se aplicar a técnica de Feng Shui chapéu preto. Então, o baguá é colocado na direção da porta, os setores são definidos e cada setor é alimentado com um tipo de alimento. É assim que funciona o Feng Shui chapéu preto. O Feng Shui chapéu preto é muito bacana, porque nada é impossível. Para mim, eu digo que acho que, embora seja uma escola que menos tem consideração, respeito pelas outras escolas, para mim eu acho que é uma escola muito mais bacana, porque você tem como interferir nos problemas, né? E nas outras escolas, às vezes você é obrigada a arrancar uma parede mesmo, e ali não, basta muito os rituais que são feitos. Vamos pegar as outras escolas aqui, vamos lá. Outra escola do Feng Shui é uma escola que chama-se Bazai, ou do Feng Shui tradicional. Ela também trabalha com os elementos. Ela funciona assim. Tem uma visão assim. Dentro da casa, conforme a direção aonde está a porta, veja bem, agora é conforme a direção. Se a porta está no norte, se a porta está no sul, aí tem que usar uma bússola, né? Conforme a direção aonde está a porta da nossa casa, é como se o baguá mudasse, ela não fica mais fixo. Então, tem gente que entra com água, tem gente que entra pela madeira, tem gente que entra pelo fogo, depende de onde está a posição da sua porta.
E conforme a posição que você entra, os elementos se distribuem de uma forma diferente dentro da sua casa. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele lugar aonde tem, por exemplo, um quarto e um elemento que não é bom para a saúde, segundo a visão do Basai, ele vai colocar um outro elemento mitigador, quer dizer, algo que acalme. Por exemplo, se é um fogo negativo, uma coisa que destrói, que cria acidentes, não seria, pela visão do Basai, um bom lugar para se dormir, por exemplo, né? Porque a energia daquele quarto não é bacana. Então, como não se pode mudar um quarto de lugar, se apazigua o elemento usando um elemento mitigador. Por exemplo, se eu tenho fogo e é um fogo negativo, então ao invés de eu jogar água nesse fogo negativo, que seria alguma coisa que destruísse esse fogo, eu usaria um elemento que acalmasse o fogo. Por exemplo, terra, que acalma sem destruir. Tá? Então, esses são os princípios do Feng Shui, da linha do Basai ou tradicional. Gente, existem, eu me arriscaria a dizer, centenas de linhas. Eu não vou falar de todas, mas enfim, algumas que eu conheço um pouquinho, para dizer para vocês como elas funcionam, só para ter uma noção sobre isso. Uma outra linha de Feng Shui é a escola dos animais. A escola dos animais, ela acredita o seguinte, que dentro do terreno ou dentro da área que nós estamos trabalhando, nós temos um animal que chama-se a serpente. Então, por exemplo, dentro de um terreno onde tem uma casa, a casa seria a serpente. No caso de imóveis como nós trabalhamos hoje, como apartamentos ou várias casas no mesmo terreno, então a visão tem que ser mais global. Mas, enfim, a casa em si representa a serpente. Tudo que tem na frente da casa, quando você olha para a rua, é a fênix da casa. Quer dizer, quando você sai da sua casa, você consegue ver bem, você tem uma boa visão, um bom campo de visão de tudo que está acontecendo. E o fundo da sua casa, ele é amparado por um elemento que chama-se tartaruga, por exemplo, que quer dizer, eu te dou estabilidade, aqui por trás ninguém te pega. O lado direito aqui, representado pelo meu lado direito aqui, nós temos o dragão e do lado esquerdo nós temos o tigre. Tá? O dragão é um protetor e o tigre é outro protetor, são animais de poder. Então, a escola dos animais, ela analisa a casa, o ambiente, dependendo do lugar de onde ele está. Tá? Então, essa escola é bem Feng Shui mesmo, tradicional, lá daquele mundo lá do Japão, dos orientais, tudo. Inclusive porque eles tratam muito aquela coisa da veia do dragão, né? Aonde passa a veia do dragão, eles se preocupam muito se tem proteção, se não tem, enfim, onde foram enterrados seus ancestrais, se ele está na cabeça, se ele está numa boa visão. Tudo é analisado geograficamente falando, com montanhas, com o relevo da casa mesmo, onde está inserida a casa. Essa é a visão da escola dos animais. Esse é o chapéu preto, né, que eu já falei para vocês, que representa ali representado pelos peixinhos, o yin e yang. Então ele já tem uma régua pronta. E essa régua você encaixa ela na planta da sua casa, os guás, né? E você vai fazer a intervenção para ativar aquele guá ou para consertar aquilo. Agora voltamos a falar em domoterapia, né? Então nós conhecemos algumas técnicas que já trabalham com ambientes, mas o nosso foco não é a técnica cada uma em si, e sim a domoterapia, quer dizer, vamos tratar da casa como um todo. Então, uma coisa assim muito importante para vocês terem em mente, que você vai mexer com a mesa radiônica em uma casa. Seria sempre bom dar as informações para o cliente, principalmente se a casa for de vocês, se vocês forem visitar a casa, enfim, se você realmente for fazer um acompanhamento, seria interessante aplicar essas três bases, né? Efeito pedreiro, efeito caçamba e efeito organização. O pedreiro, gente, quer dizer o seguinte, não adianta você ficar só limpando energeticamente uma casa se ela está caindo aos pedaços,
se as paredes estão encardidas, se está tudo arrebentado. Essas coisas é mais ou menos você pegar uma pessoa com câncer em estado terminal e querer passar uma maquiagem nela, sabe, antes de enterrar. Dá licença, não funciona. Tem que ver primeiro realmente a estrutura, a saúde, o que está por dentro, né? Então, efeito pedreiro quer dizer consertar o que está quebrado na estrutura da casa. Isso é a primeira coisa que, quando nós vamos trabalhar com domoterapia, temos que olhar, ok? Uma casa quebrada significa que ela está doente. Então, a primeira intervenção é na organização. É pedreiro, é encanador, é eletricista, sim. Efeito caçamba, também é um efeito muito importante. Lixo no lixo, parar de acumular coisas que não usa, desorganizada, nos cantos, amontoados. Isso dá uma carga energética tremenda, né? Dentro da casa, aquilo fica pesado. Então, evite acúmulo de coisas que não usa, que estão quebradas. Tem que doar, tem que vender, tem que passar para frente, tem que circular a energia. Nada de ficar guardando coisa muito antiga, muito velha. Não serve mais, já está embolorado. Olha para trás, gente, já não usou um ano, não vai usar mais, não adianta. Então, é efeito caçamba mesmo. E a organização, lógico, aquela coisa de cada coisa em seu lugar, poupa tempo e muito falar, né? Cada lugar, se cada coisa tem um lugar para estar, a gente, quando precisa dela, vai encontrar. A organização dentro de uma casa faça com que ela flua melhor também. Tá? Então, se um desses 3 efeitos aqui estiverem desequilibrados, seria bom realmente interferir nisso, tá? Orientando o seu cliente, ou como no caso o nosso cliente vai ser a nossa casa, é por aí já começa a observar essas coisas, né? É um passo a passo. Agora a gente vai ver algumas das coisas, algumas das doenças, vamos assim, algumas dos problemas que podem assolar as casas, que demonstram, né? Enfim, quais são as doenças que uma casa pode ter? O que pode acontecer com elas? Uma das influências, assim, bem, que você encontra com bastante, é o gás radon. O gás radon, ele é um gás inodoro que ele é emitido pelo mármore ou pelo granito, tá? Quer dizer, mesmo estando em camadas de subsolo bem profundas, ele faz a emissão de um gás que vem pela terra e que, se entra nessa casa, essa casa não tem abertura, não tem saída de ar, é uma casa que fica fechada o tempo todo, ou não tem uma boa ventilação, esse gás começa a realmente intoxicar as pessoas que estão dentro de uma casa, deixando a casa doente. A sacada é sempre deixar as janelas abertas, ventilar todos os dias a casa, porque a gente, sabendo ou não se tem gás radon, então o ideal é prevenir, né? É um gás inodoro, ele é invisível e a gente não percebe, mas tem muitos casos de doença causados por esse gás. Com um sistema de ventilação no porão para eliminar esse gás antes de entrar no próprio ambiente. Inclusive, tem empresas especializadas para a instalação desses equipamentos, porque sabe que isso é muito comum. Tá? Nessa área onde normalmente tem a emissão do gás radon, onde há muito granito no solo. Uma outra coisa também que costuma causar problema nas casas é a falha geológica. Tanto a emissão do gás radon quanto a falha geológica são coisas que são estudadas pela geobiologia, que tem a mais ver com aquela coisa terrena mesmo, né? Que a influência da terra na casa, ok? Então, vocês estão vendo uma imagem aí, né, mostrando assim várias camadas da Terra e uma rachadura. Essa rachadura emite uma frequência, e essa frequência atinge quilômetros de onde ela está. Mas às vezes, quando a gente está trabalhando numa casa, às vezes ela pega a casa inteira, e às vezes somente num foco, num ponto. É bem interessante. E a falha, ela emite uma frequência que não é saudável para nós seres humanos. É uma frequência diferente do nosso corpo e causa alguns desequilíbrios, tá? Inclusive quando as pessoas não dormem bem. Olha, a maioria, eu diria assim, 80%
dos problemas das casas, o efeito é sempre o mesmo nos humanos. Não dorme direito, sensação de cansaço, tá morrendo de sono, cai na cama, vira para um lado, vira para o outro, não consegue pegar no sono, ou dores de cabeça, fica fora de casa, tá bem, volta para casa, fica mal, energia densa. Isso normalmente dá dor de cabeça, enjoo, insônia e deixa os animais muito inquietos também, tá? Então, a maioria desses distúrbios da geobiologia causam os mesmos sintomas nas pessoas e nos ambientes. Um outro fator também, que também é estudado pela geobiologia, que é uma interferência que realmente as casas estão emanando muito, né? As casas estão todas assim ligadas agora com sinais de Wi-Fi, de rádio, de TV, enfim, dos celulares. Já está aprovado que a emissão das frequências dessas ondas, elas causam interferências nas nossas ondas mentais também. Quer dizer, essas ondas não são só para os aparelhos, acabam afetando as nossas frequências, a nossa mente também. E também o nosso sistema nervoso e a nossa célula. Então é como se nós saíssemos de uma frequência zen e de repente entrasse em choque. A diferença de você sair de um dia corrido na Avenida Paulista e de repente ficar 3 dias no campo. Você sai fora dessas ondas, a frequência muda, né? A saúde parece que cresce, né? Isso mantém o nosso corpo muito agitado também, tá? E é um fator muito preocupante em vários casos. O eletromagnetismo, que também tem uma emissão assim muito comum dentro da nossa casa, aparelhos de micro-ondas, máquinas de lavar, todos eletrônicos e eletrodomésticos. Todos esses campos, todos esses aparelhos emitem eletromagnetismo. E já está provado também que inclusive tem gente que até tem alergia de eletromagnetismo. Eu já vi isso, alergia de eletromagnetismo. Também são ondas que interferem dentro da nossa saúde, de uma maneira geral. Então, aqui nessa imagem que eu coloquei, vocês estão vendo aí a frequência de cor visível, né? Mas existem as outras frequências que nós não vemos, que é o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, os raios gamas e as ondas de rádio. Então, todas essas ondas também, elas são captáveis, são mensuráveis, causam problemas também, enfim, é um outro fator importante. As ondas eletromagnéticas também são enviadas pelas antenas, né? Pelas caixas de energia, aqueles transformadores que fica perto das casas carregando até barulho, né? Tem lugar que chega a fazer barulho, bzzz. Aquilo tem um eletromagnetismo muito forte e uma pessoa exposta àquela energia durante mais de 2 horas, ela vai realmente ficar doente, cansada, angustiada. É bom que quando sai da frequência, melhora, recupera, mas enquanto estiver sobre aquele fator, é muito difícil uma pessoa se recuperar de uma doença ou conseguir se manter saudável. Um outro fator também que a gente encontra dentro dos ambientes, que pode algumas vezes ser considerado um fator preocupante, são os campos de forma. Só um minutinho, pessoal. Os campos de formas, o que são? É como se fosse aquela forma projetada várias vezes. Por exemplo, imagine uma flecha. Aí eu solto essa flecha, como se você fizesse o rastro da flecha, né? Fica aquele movimento do desenho que a flecha fez. As quinas, as paredes, assim, quando são muito altas ou quando são muito baixas, quando elas saem fora daquele padrão que nós estamos acostumados,
Elas criam ondas de formas mais ou menos como o geocron, só que uma onda de forma que não está ali colocada em forma de luz, às vezes está causando algum tipo de desequilíbrio também nas pessoas. As ondas de formas também são estudadas pela geobiologia, assim como o eletromagnetismo e os outros fatores que eu falei também, tá? Só para vocês terem noção do que é uma onda de forma, é mais ou menos assim. Tá vendo esse revisteiro? Ele vai produzir uma onda de forma triangular. É como se fosse a energia dele, entende? Ele repete aquilo energeticamente falando. E as ondas de formas que a gente encontra são as sinoidais, são as quadradas, são as triangulares e são as que são em sentido de flecha mesmo. Vamos continuar aqui, vamos ver. Ainda falando sobre as ondas de forma, coloquei o exemplo de uma pirâmide aí, que é muito usada em tratamentos holísticos, exatamente para vocês saberem que ela também emite uma onda de forma, assim como essa pilha cósmica aí do lado, que é feita por 4 meias esferas. Ela também emite uma onda de forma. O interessante é que tanto a pirâmide do lado norte quanto a pilha cósmica, ela emite uma onda de forma boa, emite uma frequência, uma energia boa para os seres humanos. É uma energia de vida, é uma energia de força. E ela serve como um condutor. Não é porque eu falei isso que vocês vão pegar a pilha cósmica e colocar em cima da cabeça de vocês, hein, gente? Tem que saber como usar, não é assim também. Já aviso antes que alguém invente alguma coisa. Cruzamentos de redes, ainda também estudado pela geobiologia, né?